Então vamos falar sobre KD-Tris. O K significa a quantidade, né, de dimensões, geralmente vai ser 2 ou 3, né, no mapeamento 3D é 3. E o que esse tipo de árvore faz é particionar o espaço. A cada nível ele particiona numa dimensão diferente, ele vai alternando essas dimensões. Então aqui, por exemplo, uma KD-Tree em 2D, os particionamentos a gente pode ver que são feitos na horizontal e na vertical. A ideia de usar essas árvores é para organizar eficientemente uma nuvem de pontos e aí permite fazer buscas, por exemplo, de vizinho mais próximo, busca de pontos em uma dada região, numa forma mais eficiente do que uma força bruta. Então, se eu tenho uma quantidade N de pontos, a complexidade dessas buscas são menores, né? São menores do que isso. Primeiro, então, para entender como funciona uma KD-Tree, a gente vai focar aqui no exemplo 2D e mostrar como se constrói, tá, uma KD-Tree. Como eu já falei, a construção é feita através do particionamento do espaço em planos e a direção desses planos ela vai se alternando recursivamente. Tá? Se eu tenho em 2D, vai ser, né, em X e em Y. Se fosse 3D, seria na direção X, Y e Z, e aí fica alternando. Tá? Cada nova partição é feita ortogonalmente a partição prévia. Né? E aí a gente quer representar esses pontos através de uma árvore. Idealmente essa árvore tem que ficar balanceada. Tá? Então aqui tem uma quantidade de 10 pontos. E eles já foram selecionados, os números já estão balanceados na ordem que a gente vai inserir na árvore. Tá? Mas para fazer isso, o que vai ser feito é, dessa quantidade de pontos, a gente quer particionar esse espaço de forma que metade fique de um lado e outra metade fique do outro lado. Então, por isso, a gente vai pegar o ponto mediano, que nesse caso é o 1. Tá? Então, pego o 1, particiono o espaço. Particionei verticalmente. A ordenação dos pontos ali foi... Eu achei o mediano considerando, né, as coordenadas na horizontal, então fiz esse particionamento. Particionou então num plano da esquerda e no da direita, agora aplica recursivamente o algoritmo, só que mudando a direção de particionamento. Então na direita pega agora o mediano dos pontos que tinham aqui, por acaso vai ser esse aqui, o 2, e faz um particionamento agora, né, um plano horizontal. Faz a mesma coisa na direita, na esquerda aliás. Né? Particiona, de novo na horizontal, porque, né, o nível imediatamente anterior tinha sido um particionamento vertical. E aí agora vai repetindo. Nesse momento, né, aproximadamente, a gente vai ter um quarto dos pontos aqui, um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto aqui. Né? Claro que como a gente está trabalhando com poucos pontos, 10, não vai ser bem isso, mas se fossem muitos pontos, seria. Né? E vai repetindo, agora o particionamento vai ser num plano vertical, aqui vai ser na horizontal e assim por diante. Ok? Então aqui a gente tem a árvore resultante, a 2D tree, desses pontos. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer buscas, por exemplo, procurar pontos que estão numa dada região, né, num dado intervalo. Então passa esse intervalo para, né, como entrada da minha busca, eu quero saber quantos pontos estão aqui, quais pontos estão aqui dentro. Como que vai ser feito? Vai se varrer essa árvore, e aí o fato da árvore estar organizada dessa forma vai nos permitir cortar, né, ramos dessa árvore na hora que a gente estiver fazendo a busca. Então, por exemplo, vamos começa da raiz. O ponto 1 está nesse intervalo? Não está. Então tá, ele eu não vou incluir. E aí agora eu vou fazer uma busca. Uma busca
né, para o lado que tiver esse intervalo. Então, por exemplo, o intervalo eu sei que está na esquerda, eu vou ir para a esquerda. Fui para a esquerda. O filho, né, de 1 era o 3. 3 está nesse intervalo aqui, nessa região? Não. Tá, 3 não está, mas aí eu vou ter que analisar os filhos do 3. Aí eu posso ir para a esquerda, no caso para baixo ou para cima, né? Aqui, ir para a esquerda ou para a direita na árvore. Como essa região ela está sendo cortada pelo plano, então eu vou precisar ir para os dois lados. Vamos primeiro para a esquerda, que no caso aqui é para baixo. Então o filho do 3 é o 4. 4 está nessa região? Não. Tá? Aí agora aqui eu posso ir para a esquerda ou para a direita, mas para a direita eu sei que não está, então eu vou para a esquerda. Aí notem que essa região eu não preciso visitar. Né? Vamos para o filho à esquerda aqui, do 4, que é o 5. O 5, ok, o 5 está na região, então eu achei um ponto. Eu posso ter mais se o 5 tiver filhos. Né? 5 está na região. Ele corta, né, essa região, uma parte, né, abaixo e outra acima dele. Então eu vou ter que visitar as duas. No caso, ele olhou aqui para um lado, não tem nada. Para o outro também não. E aí ele vai voltar. Voltou para o 4. Não precisa, né, pesquisar esse lado aqui à direita, porque a região está para a esquerda, então não preciso ir. Subro para o 3. O 3 eu tinha olhado para baixo, agora eu vou ter que olhar para cima. Então sigo a busca, porque pode ser que eu tenha algo aqui. Subi. O filho do 3 é o 6. O 6 divide o plano aqui, né? É um plano vertical. Para a direita não vai ser, por quê? Porque o intervalo está para a esquerda dele. Então, para a direita eu não vou ir, mas para a esquerda eu vou ir. Eu vou para a esquerda, só que não tem nada. Então tá. Então não preciso olhar. Não tem mais nada aqui. Sobe. O 3 agora eu já olhei os dois lados. Sobe, volto para o 1. Já olhei tudo para a esquerda do 1, para a direita eu não preciso olhar porque, né, o intervalo certamente não está para cá. E aí encerra. Tá? Então isso é uma forma de, né, uma busca de pontos numa dada região. Quer dizer, então, sempre que eu vou olhar um pedaço da árvore, de forma geral sim, a não ser que o intervalo cubra muitos pontos. Né? Se eu quero procurar no intervalo que cubra quase todos os pontos, aí não adianta nada. Né? Tu vai ter que visitar no mínimo todos os pontos que estão dentro do intervalo. Né? Okay. E aí aqui então terminou a busca. Outra aplicação bem útil é a aplicação de busca de vizinho mais próximo. Então, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, ele não está na árvore, mas eu quero saber qual o ponto da árvore mais próximo dele. O algoritmo vai ser bem similar. Vai começar da raiz e vai ir descendo para chegar num ponto mais próximo. Okay. Então vamos lá. Começou da raiz, ponto 1, distância para esse ponto é isso aqui em verde. Tá, então essa é a menor distância que eu tenho no momento. Por enquanto, o ponto mais próximo é a raiz. Mas eu preciso, né, explorar o resto dos pontos. Vou para a esquerda, porque esse ponto está na minha esquerda. Provavelmente pontos na esquerda do 1 estarão mais próximos que ele. Né? Na direita, provavelmente não. Mas eu ainda não posso matar os pontos à direita. Tá? Mas vamos lá, vamos para a esquerda. 3 está mais próximo? Sim, o 3 está mais próximo. Então a nova menor distância é a do 3. Só que eu preciso analisar os filhos do 3. Bom, esse ponto está para cima. Ele vai ir para cima porque provavelmente, né, se eu tivesse um monte de pontos aqui, provavelmente um ponto de cima estaria mais próximo.
Então ele vai para cima. Foi para cima, o filho do 3 é o 6, só que o 6 está mais longe. Isso quer dizer que eu não vou mais procurar por aqui? Não, porque pode ser que o 6 tenha filhos. Tá? Mas aí o 6 certamente não é o mais próximo. Mas foi para o 6. Ok, o 6 não é, mas se o 6 tiver filho, pode ser. Só que eu não tem para um lado. Para o lado direito não vai ser, porque a distância do ponto até o plano do 6 já é maior do que a menor distância que eu tenho. Então, ok, mato o lado direito do 6. Eu poderia ter um monte de pontos aqui, nessa região, mas eu não vou precisar olhar. Volto ali para o 3. Bom, eu tinha olhado para cima, vamos olhar para baixo. O filho do 3 é o 4. Tá, o 4 está super longe. O 4 não é. Mas é aquilo, eu não posso matar a árvore, né, porque o 4 pode ter filhos, e no caso tem. Né? Então o 4 não é, mas ele tem filhos. O ponto está na esquerda do 4, então vamos para a esquerda. O filho do 4 é o 5, e o 5 sim é mais próximo que o 3. Agora essa é a minha menor distância. Se o 5 tiver filhos, a gente vai seguir a busca. Vai para cima, porque poderia ter, mas não tem. Para baixo também não. Tá? E aí então volta. No momento eu tenho que é o 5. O 4 eu já olhei os dois lados. O 3 eu também já examinei. Volto para o 1. Eu examinei todo o lado esquerdo do 1. Vou examinar o lado direito. Aí a questão é, a distância do meu plano até o ponto já é maior do que a menor distância que eu tenho no momento, então eu não preciso visitar nada da direita. E aí encerra a busca. E aí encerra a busca, o ponto mais próximo daqui é o 5. Ok, então isso é um exemplo de busca de vizinho mais próximo. E isso se usa muito, tá? A gente vai usar qualquer método que trabalha com nuvem de pontos, por exemplo, com features e tal, e precisa achar vizinho mais próximo, ele geralmente vai ter uma implementação de uma árvore dessa. Né? Então, uma coisa importante é, isso tudo depende da tua árvore estar balanceada. E a árvore balanceada depende da inserção, da ordem de inserção dos pontos. Né? E aí, se a tua árvore não está balanceada, tu precisa ter alguma estratégia de balanceamento. E aí, ok, tem um custo associado a isso. Tá? Aí aqui nesse site tem exemplos, estratégias de balanceamento e tal. Deixa eu ver se... Então aqui tem exemplos de... Cadê a... Ó, aqui está o... Deixa eu ver se não... Estou enchendo de pontos. Olha, está uma árvore claramente não balanceada. E aí ele tem exemplo de estratégia de rebalanceamento da árvore. Okay. Mas isso tem um custo associado. Tá? A vantagem de usar esse tipo de estrutura é que elas são mais eficientes do que fazer buscas exaustivas em todos os dados. E aqui tem os custos, considerando que a árvore vai estar balanceada. Custo de busca de vizinho mais próximo é O de log n, onde log n vem da altura da árvore. Né? Então, o custo é em função da altura. O custo para busca num dado intervalo, numa dada região, aí é um pouquinho mais complexo achar a complexidade. Isso aqui tem no livro lá de geometria computacional que eu faço referência ali.
Mas, por exemplo, em 2D é a ordem de raiz de n. Na verdade, é raiz de n mais a quantidade de pontos que está dentro da região sendo buscada, né? Porque se tu procurar, né, numa região que é muito grande, tu vai ter que visitar todos esses pontos que estão dentro. Mas geralmente vai ser raiz de n, porque essa região é pequena. Isso em 2D e isso em 3D. Ok?